Ai, ai. Não, já está aqui. 8 horas e 14 minutos. Nós já estamos na linha aqui com o Silvestre. E também com o ex-prefeito de Águas Lindas, o Wildo do Candango. Peraí, ele está chamando aqui, deixa eu atender. Espera aí, que eu vou sair e entrar. Tá bom, então, vai lá. Estamos aguardando aqui a conexão do Wilson Silvestre com o prefeito de Águas Lindas, o Wildo do Candango. Né? São 8 horas e 15 minutos. Foi 15. Vamos ver aqui rapidinho. O Silvestre está fazendo a conexão. Né? Vamos aguardar. Estamos aguardando aqui. Né? Vamos ver como é que vai ficar a situação aqui no... Não dá tempo da gente colocar matéria, porque será cortada com a entrada do Wildo. Né? Então só resta aguardar. Né? É chato, mas faz parte da situação. Né? Vamos ver aqui. Né? Deixa eu ver aqui se... Uma matéria de 1 minuto aqui. Essa tem uma matéria de 1 minuto. Não dá para... Vou botar essa matéria aqui. Pesquisa Genial Quest, Lula lidera com 46 e Bolsonaro tem 33. Vamos ver se dá tempo de colocar essa matéria aqui no ar. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira para a eleição presidencial, tem o ex-presidente Lula do PT com 46% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 33%. Em relação ao levantamento anterior, Lula cresceu 2 pontos, enquanto que Bolsonaro perdeu 1. Na sequência, estão Ciro Gomes do PDT com 6%, Simone Tebet do MDB com 5% e Soraya Tronic do União Brasil com 1%. Não pontuaram Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB, Padre Kelman do PTB, Leonardo Pérez do UP e José Maria Emael do DC. Em um possível segundo turno, Lula venceria com 52% contra 38% de Bolsonaro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 043-71/2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. E continua ainda o Silvestre tentando fazer a ligação com o Wildo do Candango. Tá? A gente está aguardando essa situação. Né? E vou colocar o que agora aqui? Os tribunais ainda não definiram varas para julgar crimes políticos. Vamos ver isso aqui. Vai cortar aqui. Na hora que eu colocar... Há menos de 3 dias para as eleições deste ano, a maioria dos tribunais de justiça estaduais ainda não possuem varas especializadas para analisar crimes de violência política. A criação foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no início do mês. A Procuradora da República, pesquisadora em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Natália Mariel, explica que o objetivo é dar celeridade no julgamento e frear os casos de violência política no país. É colocado prioridade para os inquéritos policiais, então na própria fase de investigação desses crimes, já a orientação do CNJ é que esses inquéritos, eles tramitem com prioridade, que seja dada realmente uma resposta célere, efetiva e dentro dos ditames legais, para que a gente tenha aí uma tentativa de barrar essa proliferação, infelizmente aí quase que descontrolada de atos de violência política. Os crimes que deverão ser julgados por essa
Essas varas incluem crimes com motivação político-partidária, inclusive situações de associação ou organização criminosa e milícias. Até o momento, somente os tribunais de justiça de São Paulo e Mato Grosso se adequaram às normas do CNJ. Ainda segundo a Procuradora da República, a criação dessas varas garante o exercício da democracia. Trazem problemas não só para as vítimas diretamente envolvidas, mas para toda a sociedade, né, que fica ali acuada no exercício legal do seu direito de liberdade, do seu direito de manifestação, do seu direito de opinião política. Esses juízos e essa tentativa de trazer uma especialidade e uma celeridade, elas lutam no sentido de garantir exatamente que o nosso Estado permaneça sendo democrático. Segundo o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio, os casos de violência motivados por política cresceram 335% no Brasil nos últimos 3 anos. No primeiro semestre deste ano, foram 214 casos, contra 47 no mesmo período de 2019, quando o estudo começou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. E uma pesquisa diz o seguinte: reforma tributária é prioridade para os empresários. Uma pesquisa realizada com executivos de mais de 1.000 empresas industriais de pequeno, médio e grande portes revelou quais são as pautas prioritárias para o país nos próximos anos, na visão dos participantes. A redução de impostos e a reforma tributária apareceram como as duas prioridades. O levantamento foi realizado em conjunto pelo Instituto FSB Pesquisa e pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona, destaca a importância que pode ter a redução de impostos para o setor. Nós temos aí uma alta carga tributária, que já de muitos anos vem sendo identificada. Paralelamente a isso, nós temos um sistema tributário extremamente difícil de compreender. Então, tudo isso nós temos apontado em várias oportunidades. Vismona também salienta que uma reforma tributária precisa ter profundidade. É uma necessidade primária para restabelecermos a competitividade da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso agronegócio. É uma reforma tributária consistente que efetivamente consiga traduzir em uma diminuição dos impostos que oneram a cadeia produtiva brasileira. Precisamos ser mais competitivos e a questão tributária está na raiz da competitividade brasileira. Não só menos impostos, mas também que tenhamos uma facilidade na compreensão de que é devido. A pesquisa dividiu as respostas em 2 tópicos principais: as prioridades do presidente eleito para os próximos 4 anos em âmbito geral e as prioridades do presidente eleito especificamente para o setor empresarial. 41% dos empresários citaram a redução de impostos como tema principal, enquanto que 23% apontaram a reforma tributária em relação às demandas do setor. Já para o país, as prioridades apontadas pelos empresários foram educação, para 34%, e saúde pública, para 26%. Com a redução de impostos e a realização de uma reforma tributária, o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona, crê que pode ser viabilizada a ampliação de investimentos e o desenvolvimento econômico sustentável, com a geração de emprego e diminuição de desequilíbrios sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. E proteção veicular deixa consumidores no prejuízo em todo o país. Olha só o que estão fazendo com nossos carros. A chamada proteção veicular é um serviço oferecido por associações que comercializam produtos falsamente caracterizados como se fossem seguros. Na verdade, elas expõem os usuários desses produtos a grandes riscos de perdas e criam verdadeiras armadilhas ao longo do tempo. É o que garante o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira. Elas não têm autorização da SUSEP para oferecer esse tipo de serviço, pelo contrário, a própria SUSEP tem repetidamente entrado com ações na justiça contra essas empresas, porque elas não oferecem essa garantia. São empresas que não têm lastro financeiro, elas sequer são submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, porque elas não são uma empresa propriamente dita, elas se constituem no formato de uma associação. Elas não explicam para a pessoa que a pessoa está sendo convidada a se associar e a compartilhar o risco e os eventuais prejuízos daquela associação. As associações de proteção veicular exploram uma brecha na legislação para oferecer
oferecer um serviço que se assemelha a um seguro, mas elas não são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados e se baseiam no cooperativismo, que tem uma legislação própria. O mercado de seguros acredita que existam mais de 600 associações de proteção veicular pelo Brasil e que elas reúnam cerca de 4,5 milhões de associados atualmente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. E o nosso ministro Paulo Guedes defende a venda de praias e causa polêmica. Já pensou? Vai privatizar Copacabana, vai precisar Porto Seguro, vai ficar uma maravilha, Paulo Guedes, olha só. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre a possibilidade de vender as praias brasileiras. Em entrevista ao Flow Podcast, ele falou que há uma má gestão em relação ao tema. Na opinião do ministro, o investimento externo por uma área litorânea... Bom, agora sim, nós já estamos agora com o ex-prefeito de Águas Lindas, o Hildo do Candango, e também com o nosso âncora, Wilson Silvestre. Bom dia, Silvestre, bom dia, prefeito, ex-prefeito, seja bem-vindo ao programa Livre aqui na Rádio Jornal Metropolitano. Silvestre, as honras da casa para o candidato a deputado federal, Hildo do Candango. Olá, Santana, olá, novamente, mais um convidado para bater um papo com a gente. É muito rápido hoje, porque a vida dele está mais arrochada do que o sujeito que vai casar em véspera de Dia Santo. Ele não sabe o que vai fazer. Então, seja bem-vindo, Hildo do Candango, ex-prefeito de Águas Lindas, ex-deputado estadual e também empresário, homem que conhece como poucos as agruras das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes, porque ele veio lá de baixo, vencendo, com muita luta. Ele vai contar um pouco aí como é que está a sua candidatura a deputado federal pelo Republicanos. Hildo do Candango, seja bem-vindo. Esqueci de dizer, ex-presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília. Seja bem-vindo, Hildo do Candango. Bom dia, Wilson. Bom dia, Santana. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar nesse programa e nessa emissora de tanta audiência que tem aí na nossa região. Para mim, sempre foi uma satisfação, Wilson Santana, poder participar, principalmente sabendo que é um meio de comunicação do entorno, né? Eu acho que o nosso entorno ele realmente precisa ser valorizado, precisa ter voz aí em todas as áreas, mas a rádio e o programa Livre com certeza dá essa oportunidade para nós. Bom, dito isso, como o tempo urge, bom, Hildo, você é candidato a deputado federal, é uma disputa muito acirrada, tem vários bons candidatos, mas você tem um trabalho, tem uma história, principalmente, você não é um cara, não é um paraquedista na região metropolitana de Brasília, principalmente no chamado entorno norte, a partir de Águas Lindas. Eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente, para as pessoas que não o conhecem, o que foi o seu trabalho em Águas Lindas. Na sua gestão, por exemplo, você é das poucas pessoas do entorno que pode dizer: eu não tive nenhuma denúncia em momento algum de corrupção em governo, ao contrário, fiz uma gestão voltada para a população e não para os interesses econômicos, e sim para a população como um todo. Gostaria que você falasse brevemente sobre isso, para a gente propriamente entrar aí na disputa. Como você vai ganhar o voto? Oi, Wilson, obrigado, viu? A gente sempre trabalhou, né, na cidade, desde quando eu cheguei em 1996, como comerciante, e logo em seguida, né, como uma pessoa pública representando uma cidade. Para mim foi muito importante ser deputado estadual. Eu achei que foi um momento onde nossa região não tinha conhecimento a nível de estado. Principalmente quando eu cheguei na Assembleia, eu vi que era uma região desconhecida. Quando você falou a região aí sudoeste, digamos assim, né? Que a gente está aqui no cantinho do lado esquerdo do Distrito Federal.
Então, assim, a gente fez um trabalho enquanto deputado, trazendo os órgãos do Estado para o município, para a região. Isso, com certeza, teve uma conotação muito positiva. Mas, enquanto prefeito, eu acredito que a gente realizou, e realizou com muita determinação, as obras necessárias no município. Você tem ideia, nosso município, né, não tinha, né, tratamento de esgoto, não tinha nada, era zero de saneamento básico. E a gente conseguiu estabelecer, hoje nós temos uma estação de tratamento que é a mais moderna do país até a atualidade. Hoje já temos mais de 55 mil ligações de esgoto, quer dizer, estamos já quase chegando aí a 70%, 80%. Isso muitas cidades já centenárias não conseguiam alcançar. Né? Construímos salas de aulas, construímos escola, UPAs, UBS, e assim foi a nossa vida enquanto prefeito. Eu creio que com isso a gente conseguiu melhorar, né, a autoestima da população, né? Com certeza isso é uma questão que a gente trabalha muito, porque a gente sabe que o nosso cidadão de Águas Lindas até então era chamado de pé de tote, né? Então assim, era meio que uma discriminação com o nosso povo, né, de Águas Lindas. E com a nossa estada na prefeitura, a gente conseguiu mudar isso, né? Porque hoje a gente encontra cidadãos aguaslindenses em qualquer lugar que seja Brasília ou que seja qualquer outra região, eles falam com orgulho de onde moram. Eu moro no bairro Odisseia, ou que seja Namorada da Serra, ou que seja Pérola. Então você vê assim as pessoas falando com orgulho de falar que mora na cidade. Então acho que isso aí foi um paradigma muito importante que a gente conseguiu quebrar, né? E com certeza, né, isso proporciona, né, uma luta contínua. Até então, quando acabou o mandato de prefeito, eu pensei que ali eu estaria encerrando a minha carreira política, porque, né, com 50 anos, eu sei que muita gente está iniciando, né, na vida pública com 50 anos. Mas eu já tinha 10 anos de vida pública, eu pensei comigo, agora está na hora de eu cuidar dos meus 2 netinhos, o Henrique e a Alice, cuidar das filhas, né, aproveitar um pouquinho da vida, que eu trabalho desde os 8 anos de idade. E aí eu pensei dessa forma, mas quando a gente viu que a cidade ela tinha uma oportunidade, Wilson e Santana, de poder ser representada no Congresso Nacional, eu me lembrei de uma frase do escritor Kant, né? Ele diz que o pior dos pecados é a omissão. Eu falei, olha, e eu não via outro nome que não fosse o meu para a gente apoiar, para buscar essa cadeira no Congresso Nacional na nossa região. Então eu falei assim, eu não posso ser omisso, né? Eu não vou me omitir a essa situação, mesmo sabendo que é uma luta grande, que não é uma cadeira fácil de se conquistar, mas que existe uma oportunidade real, né, da nossa região ser representada no Congresso Nacional. Por isso eu coloquei meu nome à disposição, né, esperei algumas situações concretizar. A primeira foi a questão da lei eleitoral, que não alterou para a coligação, acho que isso foi um ponto principal. Depois a filiação partidária, que também nós entramos num partido onde tem um nivelamento, né, de disputa. O nivelamento hoje é muito importante, porque a gente não está concorrendo hoje com deputado federal de mandato, porque a lei, na verdade, ela ainda continua sendo a lei para reeleger e não para eleger, porque o deputado federal tem muita estrutura, né? Sem dúvida. E com isso, concorrer com o deputado seria mais difícil. Então, o grupo que foi formado dentro dos republicanos, né, tem o deputado federal João Campos, que é o nosso senador, mas que está disputando o Senado e não o deputado federal, meu amigo. Ok. Estamos entrevistando o candidato a deputado federal pelo Republicanos, ex-prefeito de Águas Lindas, o Wildo do Candango. Pergunta para o candidato a deputado federal, Wildo do Candango, Santana. Ô, deputado, o senhor que é veterano de eleição, já concorreu a várias, já ganhou algumas, perdeu outras. Faltando 48 horas para o pleito, o que passa na cabeça do candidato? Por exemplo, onde é que eu deveria ter ido, o que eu deveria ter falado mais, onde eu deveria ter aguçado? Isso passa igual uma final de jogo, deputado? Com certeza, Santana. Quando vai chegando realmente a gente chama assim, na reta final, aí a gente pode falar assim, eu poderia ter, né, me desdobrado mais. Mas isso é uma cobrança pessoal que às vezes é impossível, porque a gente trabalhou tanto, né, nesse período de 45 dias, assim, não foi... eu acho que eu já estou na 3ª camada de calo nos pés, entendeu? Assim, mas a gente sempre pensa isso, eu podia ter feito mais, eu podia ter buscado mais, eu podia ter ligado mais, eu podia ter mandado mais mensagens, mas realmente a gente sabe que é uma luta incansável e a gente sabe que a campanha ela não tem
como fala assim, ela não tem uma receita, né? Toda campanha é diferente da outra. Eu estou na 5ª campanha e eu vejo que todas as minhas campanhas foram diferentes uma da outra. Porém, eu estou mais confiante nessa do que nas outras, viu, Santana? Essa campanha, a recepção do Will do Candango na cidade, na região, está sendo assim, uma coisa incrível. Eu estou andando pela cidade, né? Eu estou fazendo carreata, caminhada, em cima de um carro de som, em cima de uma caminhonete. E, assim, a recepção, ela é muito calorosa. Então, assim, eu creio que com isso, né, a gente não pode nos cobrar nesse ponto. Eu podia ter feito mais, eu acho que a gente fez aquilo que realmente daria para fazer nesse prazo, viu, Santana? Silvestre? Ok. Bom, hoje, viu, Santana, como a nossa prosa vai ser um pouco curta, eu tenho só uma última pergunta, Will do Candango. Bom, Wildo, tem Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Planaltina e parte ali Novo Gama. Tem uma parte do Novo Gama ali. Eu descobri um amigo meu que é apoiador do Carlinho do Mangão. Falou, olha, eu arrumei uns votos aqui para o Will do Candango Novo Gama. Falei, mas o território aí tá fechado demais. Falei, não, ele vai ter uns votos aqui. Bom, a minha pergunta para você é o seguinte, além, claro, você foi presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, que eu considero esses 9 municípios que fazem fronteira com o Distrito Federal, mas você acredita que é possível, nessas 9 cidades, você ter votos, digamos assim, eu sei que em Planaltina você vai ter uma boa votação, mas quando você chega lá em Formosa, pouca gente, eu conversei lá com o Luiz Antônio, que é do PSDB, pouca gente, e com um ex-vereador amigo meu também, que ele falou, o Wildo não chegou até aqui. Como é que você está concentrado a sua... Nessa situação aí, a gente estabeleceu metas, né, para a gente trabalhar. Estabelecemos metas justamente a partir do reflexo da gestão Will do Candango Águas Lindas. Então, o que eu fiz? Como eu sei que o nosso reflexo ele girou mais ou menos em torno das cidades mais próximas de Águas Lindas, então a gente estabeleceu a meta seguinte, trabalhar forte em Planaltina, Santo Antônio, Padre Bernardo, Cocalzinho, Mimoso e Corumbá. Né? Então, essa é a região digamos assim, de acesso direto da candidatura nossa. Nós temos lideranças espalhadas em outras regiões? Temos liderança em Novo Gama, Valparaíso, em Lusiânia e também Cidade Ocidental, fugiu o nome aqui de Cidade Ocidental. Então, assim, em outras cidades, né? Goiânia, nós temos base, né? Nós temos base de outra situação. Mas, assim, o que eu digo que estabelecemos de meta, de persistência, de insistência nos municípios, são esses municípios. A gente está falando aí de um município que tem mais de 300 mil votos. Eu preciso de 60, 70 mil votos. Então, assim, eu creio que eu fazendo dessa forma na campanha, eu farei da mesma forma no mandato. Eu darei mais assistência, né, darei mais atenção a esses municípios enquanto deputado federal, porque as emendas serão destinadas a uma concentração maior. Né? Então, eu creio que com isso, eu me lembro muito bem do Pedro Chaves, que sempre foi um representante daquela região nordeste goiana. E ele ali ficou por muitos anos, ele tinha uma atenção especial pelo nordeste goiano. E eu quero dar essa atenção especial por essas cidades. O entorno hoje está dividido em 3 partes. Né? A gente tem o entorno sul, que é a partir de Valparaíso, nós temos o entorno norte, que aí é a partir de Formosa, que é o que você falou, e nós temos o entorno sudoeste aqui, que seria a partir de Águas Lindas, Santo Antônio, pegando até Planaltina e entrando um pouquinho dentro. E essa é justamente a região que eu estou atuando com mais incisão, entendeu? E com isso eu creio que a gente busca assim, um eleitorado mais concentrado e, com certeza, um mandato mais concentrado também. A propósito, deputado, quando o senhor chegar na Câmara, não dá para propor uma lei para regionalizar a eleição? Pois exatamente o senhor falou o seguinte, tem 3 regiões aqui, é impossível um candidato comum, né, cobrir toda essa região ao mesmo tempo. Então, a eleição, na sua opinião, poderia ser regionalizada? Por exemplo, candidatos do entorno sul disputariam entre o entorno sul, do entorno norte, da região sudoeste, da região... Porque é difícil se deslocar aqui para o norte de Goiás, né?
É complicado. Não, Santana, na verdade, eu sou totalmente favorável ao voto distrital. Isso. Né? Seria a solução, né, da nossa região, justamente por isso. Mas a gente sabe que isso é uma discussão mais ampla, e é claro que se tiver oportunidade, nós vamos estar discutindo isso dentro do Congresso Nacional, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, também um pouquinho do que eu penso em defender no Congresso Nacional. Né? Eu, enquanto deputado, eu quero defender a geração de emprego na nossa região. Né? E eu vejo que a nossa região é uma região que tem muita mão de obra e pouca, né, núcleo principalmente de trabalho. qualificação, viu? Então, assim, esse é um ponto principal, que é justamente a geração de emprego, a qualificação. E outra coisa que eu quero defender é a questão do transporte também, que a gente sabe que quando presidente da AMAB, eu lutei muito contra isso aí. A delegação foi feita, que era uma proposta que foi minha contra o presidente, mas a forma de delegação não foi nos moldes que a gente propôs. Então, assim, mas isso é uma situação que a gente também vai trabalhar em cima disso. Mas os meus 2 pontos básicos, dentro de vários outros, é justamente a geração de emprego, principalmente na nossa região e principalmente em Águas Lindas. Por quê? Eu já não vou falar de saneamento básico, nós já temos um hospital que vai ser entregue agora o ano que vem pelo Dr. Ronaldo Caiado, né? Nós temos já as UBSs construídas, nós temos já 12 creches que eu construí. Então, assim, o que está faltando muito hoje na região, e a gente tem visitado muitos municípios, como Santo Antônio, precisa de investimento na infraestrutura. Padre Bernardo, Vendinha, aqui principalmente o distrito Vendinha, Monte Alto e Ouro Verde, precisa de infraestrutura. Então, assim, são situações que a gente vai defender, mas que na predominância total será a defesa da geração de emprego, que com isso nós vamos estar gerando renda também para os municípios poder ter também suas receitas para trabalhar essas situações. Tudo que eu fiz em Águas Lindas teve contrapartida do município, mas a grande massa de recursos que nós conseguimos foi via governo federal, onde, né, nós tivemos parlamentares que tinham interesse em conduzir os nossos projetos e fazê-los real dentro do nosso município. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser essa via de acesso aos ministérios dos prefeitos que aqui têm maior dificuldade, como Santo Antônio, Padre Bernardo, e Cocalzinho e também Águas Lindas, amigo. Ok. Silvestre? Ok. Bom, Santana, ouvintes, obrigado pela audiência, pela paciência. E obrigado, Wildo do Candango. Sucesso aí na sua empreitada. Que você consiga realmente vencer essa etapa da sua vida pública e também contribuir ainda mais para o entorno de Brasília. Não só o entorno, como o Estado como um todo, já que o deputado federal ele tem essa abrangência, aquilo que é do coletivo, nas reuniões, em defesa do projeto pelo Estado e pelo país. É isso, caro Wildo do Candango. Mais uma vez, que Deus ilumina aí sua caminhada e um abraço. Obrigado pela gentileza em conversar conosco e nossos ouvintes e internautas. Obrigado, Wilson. Obrigado, Santana, pela oportunidade. Como você falou, nós vamos estar trabalhando constantemente, né, em prol da nossa região do Torno, mas como você falou, todas as leis que vêm de encontro o que é para a família, que defender a família, para defender os interesses do Estado, eu serei um lutador incansável para a gente estar nessa busca, né, de uma cadeira no Congresso Nacional e também estar podendo representar essa região e o nosso Estado. Para mim é uma oportunidade muito grande, viu, Silvestre, ser reconhecido, né, na região, né, só em estar disputando a candidatura, né, com a possibilidade real, pela aceitação do povo, eu já fico muito agradecido a esse povo caloroso, carinhoso que eu tenho recebido na rua. Olha, pode ser que eu não consegui chegar a todos, né, a todos os nossos eleitores, a todos os nossos cidadãos, mas o sentimento, né, de carinho da população está sendo tão grande nessa campanha que eu só tenho a agradecer a todos eles e a oportunidade de agradecer a esse meio de comunicação, ao Programa Livre, ao Wilson, ao Santana. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Okay. Até amanhã, amigo. Um abraço, Hildo, um abraço, mais uma vez, felicidades aí na empreitada. Fui. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. 8h43.